Sejam bem-vindos aqui. Meus irmãos, bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém? Com aqueles que estão nos ouvindo também através da internet. Que a paz do Senhor chegue aonde você está. Amém? Eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo ontem pela manhã. Eu tive um sonho. E nós, faz o que, umas 3 semanas, nós adquirimos uma cachorrinha, bebezinha, em casa. E eu tive um sonho e nós nos apegamos tanto nessa cachorrinha, né? Eu acho que quem tem cachorro em casa, animalzinho, sabe do que eu estou falando. E eu tive um sonho que nós tínhamos perdido essa cachorrinha. E aí eu estava andando num lugar assim, num campo, e de repente eu encontrei. Ela estava chorando num cantinho, toda suja. Parece que tinha sofrido muito, passado por muitas dificuldades. E eu peguei ela no colo, assim. Ela estava desfalecida, sem forças. E aí, eu acordei com aquele sonho. E fiquei pensando naquilo. Sabe aquele estado quando você acorda e está meio dormindo e meio acordando, né? O estado do sonho hipnopômpico. Ah, Sandra, eu falo bonito também. Quando você vai do estado do sono para a vigília. Então eu estava naquele momento. E quase acordando, eu escutei uma batida na porta de casa. E eu falei, meu Deus, mas hoje é sábado, né? Ninguém vem aqui. E eu falei, mas que é isso, né? Eu levei um susto. Mas eu nem tive tempo de pensar no que era. Imediatamente veio na minha mente aquela passagem da Bíblia que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo ele está numa parede lá na nossa casa, na cozinha. Está assim. Então esse versículo é muito, muito forte para nós. E naquele momento, eu tive certeza que Deus estava falando comigo. Porque foi muito, muito real. Não tinha ninguém batendo na porta, mas eu ouvi alguém batendo na porta. Eu ouvi com os meus ouvidos mesmo. Fui até dar uma conferida para ver se não tinha ninguém mesmo, né? Eu gosto de conferir sempre. Não tinha ninguém mesmo. E aí eu levantei, fui na sala conversar com ele. Eu falei, Jesus, tu és bem-vindo aqui. Entra na minha casa. Vem ceiar comigo. Tu és bem-vindo aqui. Fala comigo. E aí, eu comecei a pensar naquele sentimento de perder alguém que você ama, né? De ter alguém perdido. Como eu senti com a cachorrinha. Aí eu me lembrei de uma vez que nós estávamos na praia e era alta temporada e nós perdemos o Fernando no meio daquela multidão de gente. Eu creio que quem não teve oportunidade de ir num tempo desse na praia, mas já deve ter visto pela televisão, né? Fica uma loucura aquilo. E ele tinha em torno de uns 9 anos. Nós tínhamos o Samuel bebezinho, então a gente tinha que cuidar mais do pequenininho. Ficar de olho em cima do outro porque aprontava. E o mais velho sempre foi muito obediente.
E ele falou, ó, eu vou ali, mãe. E nós ficávamos olhando ele. E de repente ele sumiu. Eu olhei para o Sandro e fomos procurando e nada. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Gente, que desespero. É um desespero você pensar que você pode perder uma criança, teu filho. Uma sensação de pavor. E demorou mais ou menos uns 10 minutos. Nós não encontrávamos o Fernando. E aqueles pensamentos terríveis começavam a vir na minha mente. E com certeza na mente do Sandro também. Meu Deus, será que se afogou? Será que roubaram ele? Será que afogaram ele? Será que ele foi embora e não nos encontrou e foi embora? E assim por diante. Aquele pânico. E aí, a gente encontrou o Fernando depois de longos, eternos 10 minutos. Ele tinha, na verdade, a onda vai puxando, né, aos pouquinhos. E ele estava lá para frente, dentro do mar. No raso, porque ele sempre foi obediente. Mas nós não o vimos. Então, essas situações, essa sensação, parece que Deus estava me trazendo no coração. A sensação de lembrar como se sente uma mãe, um pai, quando perde o filho. E nesse momento também eu lembrei de um sonho que eu tive quando Samuel tinha uns 2 aninhos. Eu sonhei que tinham roubado ele, que tinham levado ele. E uma criança pequenininha não tem como se defender. Não tem como falar quem ele é. Não tem como dizer que endereço que ela mora, não é mesmo? E eu sonhei e acordei, eu lembro até hoje, do pânico que eu acordei. Eu acordei desesperada. E eu lembro que naquela madrugada eu fui orar para Deus. E então, diante disso, eu comecei a pensar como seria a dor de um pai e de uma mãe que tem um filho roubado. A gente vê no jornal quantas crianças são roubadas dos pais e somem. Nunca mais aparecem, não é mesmo? Eu comecei a pensar, meu Deus, se um sonho me trouxe um desespero tão grande assim, você imagine uma mãe, um pai que perde mesmo um filho, principalmente um bebezinho, né? Uma criancinha pequena. Que coisa terrível. E sabe, naquela noite Deus falou comigo. Eu pensando tudo isso. Deus falou para mim que é assim que ele se sente quando um filho dele se perde. Que Deus se sente assim. Que ele se sente desesperado quando um filho dele que o conheceu, que teve intimidade com ele, se afasta dele, se perde dele. E sabe, naquele momento eu cheguei a pensar que talvez seria melhor, num caso desse, né? Você já pensou um pai, uma mãe que teve um filho roubado, não sabe onde ele está? Não sabe o que estão fazendo com ele? Talvez seria melhor ter um filho morto do que ter um filho perdido. Não saber o que eles estão fazendo com ele, não saber se está morto, se está vivo, se está sendo maltratado. E nesse momento Deus falou comigo. A dor que ele sente de ter um filho perdido. Um filho que um dia foi dele e que o rejeitou.
E então é claro que eu lembrei da parábola do filho pródigo. E eu creio que todos vocês devem conhecer. Ou pelo menos a maioria já ouviu falar daquele filho que chegou ao pai e quis todos os bens, porque ele queria ir embora de casa. Quando a gente fala dessa parábola, geralmente falamos dos filhos, do amor do pai, mas eu nunca tinha parado para pensar na dor do pai, no sofrimento do pai, no tanto que esse pai sofreu. É claro que essa parábola, na verdade, ela ilustra o pai representa Deus Pai. E os filhos, né? Tanto o filho pródigo, que é aquele filho que se perdeu, como também o filho que ficou na casa, mas era legalista, ele não se achava filho. Ele estava na casa, mas ele não usufruía, ele não via o pai como um pai. Ele via o pai como um patrão. Ele se sentia servo e não filho. E o outro o deixou por escolha própria. Ele foi roubado pelo mundo. O inimigo o roubou. O inimigo o atraiu para fora de casa. Sabe que a gente pode até impedir um filho pequeno de ser roubado. Mas quem impedirá um jovem de sair da casa do pai pela sua própria vontade? O filho escolheu deixá-lo. Foi escolha dele. Ele quis ir embora. Imagine a dor desse pai, de um filho que deixa a casa dele. A casa. Quando eu falo casa, eu não estou falando de uma construção, de uma igreja. Eu estou falando de intimidade com o Pai. Eu estou falando de teu relacionamento com Ele. É algo interno e não algo externo. Algo para mostrar para os outros. Isso era o outro filho que ficou na casa que fazia. E vejam que na casa do pai tinha tudo. Ele tinha tudo lá. Filho do dono. Ele tinha tudo o que ele quisesse. Mas ele achava que estava chato. Que não tinha nada a ver. Ele queria ir embora. E foi. Partiu. E isso deve entristecer muito a Deus. Sabe, às vezes, as pessoas veem a Bíblia como um manual do que você não pode fazer. Porque se você fizer, Deus vai te punir com a sua ira. E esse é um pensamento muito enganoso. Muito enganoso. Sabe, eu sempre fui muito conectada com o mundo espiritual. Sempre. E eu experienciei muitas coisas que me fizeram entender facilmente as leis divinas de proteção, as leis espirituais. Se nós formos parar para pensar, em praticamente todas as crenças, nós percebemos duas forças, né, espirituais opostas. O bem e o mal. Não é mesmo? Sempre. Tem desenho animado, a gente vê o bem e o mal. E nós percebemos também que muitas pessoas sofrem por gerações debaixo de maldições.
E por que isso acontece? Por que parece que uns têm mais proteção que o outro? Isso tudo é questão de legalidade. Legalidade. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, porque ele tomou autoridade sobre esse lugar. No momento do pecado original. Ele tomou legalidade. Jesus, com a sua morte, trouxe para nós de volta. E todos aqueles que declaram, que creem no sacrifício de Cristo e que declaram Ele como seu Senhor e Salvador, recebem essa vitória de novo. Essa proteção divina sobre cada um, novamente. Então somos protegidos pelo sangue de Jesus. E o pecado faz o quê? Faz com que nós percamos essa proteção. Então, se queremos a proteção, seguimos o que Deus nos instrui, que é pecado. Então, não é uma questão de Deus impor. Você não pode fazer isso. Não. É uma questão de eu não quero fazer isso. Porque se eu fizer, eu vou estar fora dessa proteção. Eu vou estar desprotegido. E não tem outra maneira de eu estar protegido, estando fora da proteção. Porque daí eu vou estar na mão do inimigo, eu vou estar no território dele. O que eu faço, que está em desacordo com a palavra de Deus, me deixa com brechas. Me deixa vulnerável ao ataque do inimigo. Sou eu mesmo que faço isso, não é Deus que me pune. Sou eu mesmo, com os meus atos, que me puno, que me coloco nas mãos do inimigo. Ou com os meus atos, eu me coloco debaixo da proteção de Deus. É uma escolha. Nós temos em nossas mãos a escolha. Na palavra de Deus fala isso. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal. Mas, filho, escolha o bem. Escolha. Está aqui, ó. O bem é assim. O mal é assim. Escolha o bem. E por que nós escolhemos muitas vezes o pecado? Por quê? Porque o pecado é bom. Não é verdade? Se fosse ruim, ninguém fazia, gente. Por favor. O pecado é bom. É bonito aos olhos. Se fosse ruim, quem é que? Ninguém ia pecar. Estava tudo certo. Vocês lembram do primeiro pecado que fala na Bíblia? Eva. Quando a serpente ofereceu a ela a única coisa que ela não podia fazer no jardim, como que esse fruto apareceu para ela? Ele apareceu boa para se comer e agradável aos olhos. É óbvio que o inimigo das nossas almas, aquele que veio para roubar, matar e nos destruir, ele não vai aparecer com chifrão e com tridente na mão dizendo, vem aqui que eu quero te matar. E a gente vai. É óbvio. É claro que ele vai nos seduzir com engano, com mentira, com ilusão. Como bobinhos, caímos nas garras deles. Vocês, se não viram pessoalmente, com certeza em filmes já viram como se faz uma armadilha para pegar um animal. É assim. Você oferece para o animal algo bom, algo prazeroso,
algo atrativo aos olhos, com um cheiro bom, não é mesmo? Algo que vai saciar você. Só que atrás daquela coisa gostosa, atrás daqueles matinhos, tem uma armadilha que vai te pegar. E que as pessoas não enxergam, né? Os animais não enxergam a armadilha. Está escondidinha. Mas às vezes não está nem tão escondida assim. Quem já fez arapuca para pegar passarinho? Às vezes um troço enorme tá lá. Só que a pessoa fica tão cega quando está diante do pecado, daquela coisa boa que o pecado oferece, que ela só vê o alpiste. Ela só vê a quireirinha, ela só vê a comida. Eu quero. Porque eu preciso. Porque eu estou com fome. Eu quero. E ela não enxerga no que ela está caindo. Porque ela não vê o mundo espiritual. Essa seria a comparação conosco. No mundo espiritual, por mais que no mundo natural pareça que não tem nada a ver, mas no mundo espiritual existe uma armadilha preparada para nos pegar. Escondida, prontinha para nos tragar. O inimigo, ele quer nos roubar da presença de Deus. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Às vezes, vantagens financeiras, nem é assim tão ilícito. Você vai lá, faz para mim um negocinho lá, tá tudo, você vai receber uma graninha boa. Às vezes prazeres, às vezes vícios. Às vezes porque você é de ânimo dobre, quer dizer, se deixa levar pela conversa de qualquer um. Ou mentir, ao invés de encarar a verdade. É bem mais fácil mentir, né? Bem mais fácil. Enfim, existem inúmeras estratégias, armadilhas usadas pelo maligno para nos tirar da presença dele. Muitas. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual através dos olhos de Deus, nós certamente correríamos da presença do mal, da aparência do mal. Na Bíblia fala assim, fugir de toda a aparência do mal. Fuja. Se você for lá querer enfrentar a aparência do mal, você vai se danar. Fuja. Nós temos que enfrentar o inimigo, Satanás, com a palavra de Deus. Mas enfrentar o pecado, a tentação por nossas próprias forças, querer ir lá, não vá. Fuja. Fuja da aparência do mal. Na Bíblia também está escrito que o maligno tem poder para aparecer como anjo de luz. Então, às vezes, muitos de nós temos visões abertas. Mas se não buscamos essa visão através dos olhos de Deus, podemos ver muito engano, porque o inimigo tem poder de se disfarçar, de nos enganar. As lentes de Deus vai nos trazer a verdade e o discernimento das coisas espirituais. É buscando nele que nós vamos encontrar isso. E esse filho pródigo, ele foi atraído pelo engano. Ele foi atraído. Os olhos dele, né, como Eva, a aparência era boa, agradável. Eu vou vazar daqui dessa casa do pai. E assim ele foi. Né? Aproveitou a vida, gastou tudo que tinha, com prazeres.
né, voltou, ficou nu, pobre, falido, miserável, perdeu tudo o que tinha, longe do Pai. Nós sabemos o fim dessa história, que ele teve um discernimento. Mas, infelizmente, muitos filhos perdidos não tiveram a mesma sorte que o filho pródigo. E perderam as suas vidas antes de voltar para o Pai. Eles foram roubados de Deus. Literalmente roubados do Pai. Agora outros, como o filho pródigo, tiveram um momento de lucidez. Mas não basta apenas ter lucidez. Eles deixaram a vergonha de lado. E tiveram coragem de voltar para casa. Eles voltaram para casa. E nesse momento eu gostaria de falar para você, que pode estar nos ouvindo na internet, que pode estar nos ouvindo aqui. E eu gostaria de esclarecer que, quando eu falo casa do Pai, eu não falo de uma igreja. Novamente eu vou falar para vocês. Eu falo da tua intimidade com o Pai. Do teu relacionamento com Ele. É disso que eu estou falando. Porque às vezes estamos até dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, como o outro filho do filho que ficou em casa, o irmão do filho pródigo. Mas ele não tinha relacionamento com o Pai. Eu estou falando de voltar com a intimidade com o Pai. E deixar para trás tudo o que te separa dele. Tudo. Tudo que te rouba dele. Sabe, querido e querida, o pecado nunca, jamais vai deixar você. Nunca ele vai te deixar. O pecado não vai se cansar de você. Nunca. Não espere que um dia você acorde e hoje eu não estou mais com vontade de pecar. O pecado vai te perseguir pelo resto da tua vida. Ele quer entrar na sua vida, crescer aí dentro. Ele nunca vai te deixar. É você que tem que deixar o pecado. É você que tem que dar um basta. É você que tem que ter coragem para enfrentar. E não ficar reclamando da vida. Que a minha vida está uma loucura, porque nada dá certo. Por que não dá certo? As coisas ruins que acontecem na tua vida não vão mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas. Como que você espera resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? É óbvio que não vai acontecer. Você tem que mudar algo para que algo diferente aconteça. Sede forte e corajoso. Faça algo a teu respeito. Tome uma atitude hoje na sua vida. Será que é por acaso que você está ouvindo isso hoje? Eu creio que não é por acaso. Deus, Ele está
como o pai daquele filho pródigo. Ele está te esperando. Na frente de casa. Esperando você voltar para ele. Mas Deus, ele não está te esperando com a cinta na mão. Para te punir. Não. Deus é amor. Ele está sofrendo por causa de você. Ele te quer de volta. Ele quer te abraçar. Assim como ele fez com o filho pródigo. Ele vai correr ao teu encontro. Ele tem um anel para colocar no teu dedo. Ele tem vestes limpas para colocar em você. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar tudo. O que você está esperando? Faça algo. Vá até ele. Não espere. Ah, mas se meu pai fizer isso, se minha mãe fizer aquilo, daí eu vou. Ah, se meu marido mudar, se a minha mulher mudar, eu vou mudar. Se meu filho melhorar, eu vou. A salvação é individual e intransferível. Cada um vai prestar contas de si mesmo. É você com a sua vida. E ponto. Deus está batendo na sua porta hoje. Ele está dizendo assim: ouça a minha voz. E abra a porta para eu entrar. Eu quero entrar. Eu quero entrar na tua casa. Tua casa. E eu quero cear com você. Eu quero comer na tua casa. Eu quero ter intimidade com você. E comer na tua casa quer dizer, eu quero ter intimidade com você. Eu quero entrar na tua vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe um templo que Deus possa habitar. Nós somos o templo de Deus. Ele vive, ele habita em nós. Mas ele não é intruso. Ele não chega arrebentando a porta da nossa casa, como o inimigo faz. Ele bate, ele é gentil. Ele bate na nossa porta. Ele bate. Posso entrar? Ele está doido para entrar na tua casa. Ele não vê a hora de que você o convide. Ele está batendo. Ele está batendo. Ouça. Agora, nesse momento. Esse versículo está naquelas cartas que são escritas aos anjos da igreja no Apocalipse. Vocês lembram disso? E é nessa carta que é escrita ao anjo da igreja de Laodiceia. E ele fala assim: conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Muitos estudiosos falam que essa carta está escrita para a igreja dos nossos dias. Que é a característica da igreja dos nossos dias. Onde muitas pessoas, porque a vida vai estar tudo bem, serão mornas. Diz assim: melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém,
que é miserável. Vejam só como se parece com a história do filho pródigo. Percebam. Ele achava que estava por cima da carne seca. Quero ir embora, porque eu... né? Mas você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ele já estava quando ele saiu da casa do pai. Só que daí foi até que aconteceu realmente, literalmente, né? Dou-lhe este conselho: compre de mim, isso é Deus falando, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele ganhou um anel de ouro, ele ganhou vestes brancas. Quer dizer o que? Autoridade e santidade na sua vida. Ele voltou para a casa do Pai. Ele recebeu o perdão do Pai. O Pai nos recebe com amor, com perdão. Mas nós temos que abrir os nossos olhos. Que pedir a Deus: Deus, abre os meus olhos. Faz-me ver, assim como o Senhor vê. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Quem aqui quer entrar? Quem aqui quer deixar Deus entrar na sua vida? Amém? Podem subir? Eu gostaria que nesse momento vocês pudessem fechar os olhos e realmente pensar a respeito de suas vidas. E que se há algo que te separa dele, se há algo que está te roubando de Deus, o que está te roubando do Senhor? Eu peço que nesse momento você ouça Deus batendo na sua porta. Deus está batendo. Deus está batendo na sua porta. Ouça a sua voz. Convide Ele para entrar. Cante essa música realmente sentindo isso no teu coração. Cante com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças essa música. Convide Ele para entrar dentro da tua casa.